Fala, galera! Vamos adentrando, por favor. Em Brasília, exatamente 11 horas. Vamos ver se a galera está entrando aqui. Opa, beleza. Vamos aguardar só um minutinho aí, né? Pessoal acabar de entrar. Pessoal, a aula passada eu estava falando para você de éster, né? Éster. Eu vou terminar éster e vou falar mais uma função, que é a função éter. Então tem éster e tem éter. Mas vamos só dar um tempinho aqui para a galera entrar. Opa, participação boa até agora. Beleza? Qualquer dúvida que você tiver, você já sabe como é que é o esquema, pode interromper a qualquer momento e pode também entrar no chat e me chamar, tá? Só vou esperar mais um minutinho para a gente começar. Até que o pessoal entra na sala aí, eu comentei com você o seguinte, ó, quando a gente voltar, né, desse empecilho aí, dessa quarentena, a primeira coisa que eu vou fazer com você lá na aula é te dar as boas-vindas, né, de volta para a escola. A segunda coisa, eu vou olhar os cadernos, viu? Como eu comentei com você aí. Eu vou olhar os cadernos, esses slides que a gente faz aqui, eu coloco lá no plural, aí você entra lá no plural, né? Pega todas as aulas que a gente deu até hoje, passa para o caderno, porque eu vou olhar o caderno um por um. Tranquilo, moçada? Ok? E esse vídeo aqui, eu também vou disponibilizar lá no plural. Aliás, a aula passada, né, não sei se você já viu, eu já coloquei lá. Esse vídeo eu vou colocar também, né, para você lá no plural. Aí você assiste mais uma vez ou mais duas, o que você achar necessário aí, você tem acesso, né, a esse vídeo. Certinho? Uma das vantagens é isso, né? Você tem a aula quantas vezes você quiser. Na sala, não. Se você perder a explicação, acabou. Aqui, você pode assistir uma vez, duas vezes, três, e assim vai, até você aprender tudo. Bom, então vamos começar. A função éster, eu já tinha começado, né? O início, eu vou dar uma agilizadinha. A função éster é o seguinte. Toda vez que você pega um ácido carboxílico e reage com álcool, você vai produzir éster mais água. Pessoal, aqui no meu prédio, alguém está lavando lá a garagem com uma máquina. Está atrapalhando vocês ou não? Posso? Eu não estou escutando nada, não. De boa? Então tá. Se começar a atrapalhar, vocês me avisam que eu fecho a janela aqui, tá? Então, ó, como é que você faz para ter um éster? Éster. Você reage ácido com álcool, vai produzir éster mais água. Gente, agora é o seguinte, ó, a reação que produz éster chama-se reação de esterificação. Talvez essa seja a reação química orgânica que mais caia em vestibulares e no Enem. Certo? Reação de esterificação. Gente, reação de salificação é quando produz sal. Você reage ácido com base da sal mais água. É uma salificação ou neutralização. Agora, reação de esterificação é quando, né, produz éster. Como é que você faz para produzir um éster? Você reage ácido com álcool, vai dar éster mais água. E aí eu comentei com você como essa reação ocorre. Dá uma olhadinha, ó. O ácido está aqui, o álcool está aqui. Gente, isso tem que saber, viu? O ácido, ele perde a hidroxila, ó. Deixa eu só dar uma conferida aqui. Vamos ver. Salificação é quando produz salim. Não, gente. É quando produz sal, tá? Agora, deixa eu fazer uma pergunta. E quando produz sabão, como é que você acha que chama a reação? Quando produz sabão? Ó, esterificação é quando produz
éster, tá? Éster. Salificação é quando produz sal. Agora, quando produz sabão, como é que você acha que chama a reação? Salinha, abre o microfone para nós aí. Quem estava falando? É o Gabriel? Eu. O que você ia falar, Gabriel? Quando produz sabão, o que você acha? Como chama a reação? Ah, sabonificação? Não Como é que sei. é? Sabonificação? Sabon... Cara, É... quase que você acerta. É saponificação. Saponificação. Ah, Ou saponificação não é formação de sapo, viu? Saponificação não é formação de sapo. Saponificação é reação para produzir sabão. Saponificação. Você lembra, né? Sabão é aquele sal de ácido graxo. Saponificação, então, a reação. Beleza, voltando aqui, então. Ó, se eu pegar um ácido, reagir com álcool, vai dar éster mais água. Moçada, você tem que saber, viu? O ácido perde a hidroxila, o álcool perde só o H para produzir água, ó, certo? Eles juntam, vai produzir água. Aí, quando você retira a hidroxila do ácido, o carbono fica com uma valência livre. Quando você tira o H do álcool, fica uma valência no O. Você emenda o O no carbono. Então, você vai criar essa estrutura aqui, certo? Toda vez que tiver C dupla O e um carbono, você diz que o composto é um éster. Gente, aqui, ó. Aqui eu tenho um ácido, né? No caso o ácido metanóico, né? Tem um carbono só, e estou reagindo com metanol. Ácido mais álcool dá éster mais água. Como é que vai ser a reação? Sai a hidroxila do ácido e junta com H do álcool. Vai dar água, aqui vai dar água. Aí o O do álcool emenda no carbono e você vai ter esse composto aqui. Esse composto aqui, ó, C dupla O e um radical. Quando tem C dupla O e nesse oxigênio saturado aqui, ó, tiver um carbono, você diz que o composto é um éster. Qual vai ser, então, o grupo funcional de éster? Gente, sossegado. Aqui, ó, C dupla O, O e um carbono ligado nesse O. Tá certo? Então, ó, esse O saturado aqui, ele tem que ter um carbono, tem que ter um radical orgânico para você ter um éster. Nós estamos usando algum raciocínio aqui? Gente, não. Nós estamos memorizando. Então, você vai ter que decorar para mim. Você vai ter que memorizar para mim. Quando aparecer C dupla O e tiver um carbono ligado no O, pelo menos um carbono, você vai ter um éster. Exemplo, C dupla O e um carbono. Esse composto aqui, ó, é um éster. E aqui é a mesma coisa, ó. C dupla O e um radical, e um carbono. Se tiver um carbono ligado no O, nós temos um éster. Eu acho que eu estava falando desse quando acabou o nosso horário daquela aula lá. O negócio é o seguinte, meu, ó, vamos dar uma olhada nesse composto aqui. Ó, C dupla O e aqui tem um carbono. Toda vez que tiver um carbono ligado no O saturado, né, você diz que o composto é um éster. Esse composto aqui, ó, é um triéster, porque ele tem 3 grupos funcionais. E ele é um triglicerídeo, porque éster também é chamado de glicerídeo, ou gordura glicerídeo. Nesse caso, eu digo que é um triglicerídeo, porque ele tem 3 grupos funcionais. Tá? Mas isso daqui, esse especificamente, a gente estuda ele mais à frente. Né? Eu acho que quando a gente for estudá-lo mais a fundo, nós já estaremos juntos lá na sala de aula, fica mais, de repente fica mais rápido, né? Se eu te passar agora, quando eu for falar, fica mais rápido para você aprender. Então, vamos falar como é que faz a nomenclatura de éster. Pessoal, olha aqui para mim, ó. Como é que eu fazia a nomenclatura de sal de ácido? Eu usava oato e depois colocava o nome do metal. Lembra? Etanoato de sódio, por exemplo. A nomenclatura de éster
ela também usa o ato. Igualzinha do sal, você vai usar o ato também. Só que lá no sal, você colocava o nome do metal. Agora você vai dar o nome do radical ligado ao oxigênio saturado. Certo? Aqui, ó. O oxigênio saturado é esse daqui, ó, que só faz ligações simples. Você vai colocar o nome do radical que está ligado nesse O saturado. Certinho? Então, vamos ver alguns exemplos. Aqui, ó. Vou começar do meio aqui, ó. Vou começar desse composto do meio. Me ajuda aqui, por favor. 2 carbonos. Et. Só tem ligações simples, an. Éster termina em oato, igual sal. Então, você vai falar etanoato, igual você fazia lá no sal, etanoato. Aí você vai ter que dar o nome do radical que está ligado nesse oxigênio. Moçada, radical com 2 carbonos, você já aprendeu, né? É o etil. Então, fica etanoato de etila, o nome desse composto aqui. Só que eu falei para você na aula passada que toda vez que aparece etanoato, você pode colocar no lugar acetato. Então, esse composto do meio seria etanoato de etila ou acetato de etila. Radical pode usar no masculino ou no feminino. Você pode falar etanoato de etil ou etanoato de etila. Só que quando um radical termina um nome, normalmente a gente usa no feminino. Então é mais usado etila do que etil. Agora dá uma forcinha aqui para mim, ó. Esse ácido aqui, pessoal, ó, lembra o ácido que tem o anel benzênico? Lembra? Eu pedi para você gravar para mim. Pedi para você gravar 3 ácidos. O metanóico, que é o fórmico, que vem da formiga. O etanóico, que é o acético, que está no vinagre. E o ácido benzoico. O benzoico é quando você tem o anel benzênico, e a carboxila. É o ácido benzoico. Só que aqui é um éster, ó. C dupla O, O radical, é éster. Então você vai ter que usar o ato. Então não é benzoico, vai ficar benzoato de etila. Novamente é o radical etil. Então o do meio é etanoato de etila. Esse de baixo aqui, ó, benzoato de etila. Dá uma olhadinha aqui no grupo funcional, ó, C dupla O, O e um carbono, né? Quando tem C dupla O e um radical ligado no O saturado, você diz que o composto é um éster. Que terminação que eu uso para dar nome em éster? Oato. E depois eu coloco o nome do radical. Agora eu vou te falar uma coisa. Por enquanto não tem muita importância, não. Mas você até o final do ano vai ter que saber. Me ajuda aqui, por favor. Ó, presta atenção aqui, por favor. Esse radical aqui que está no meio, ó, é o CH2CH3. Ele só tem ligações simples. Ele é o etil. Tá? Agora eu vou te passar uma informação. Esse daqui de cima, dá uma olhadinha, ó, também tem 2 carbonos, só que tem uma dupla entre eles. Está vendo aqui? Aqui, ó, é o etil. Aqui também é o etil, porque é saturado. Só que esse radical aqui, ele tem uma ligação dupla. Moçada, esse radical chama-se etenil. Os de baixo são etil. Esse daqui é etenil, eten, porque tem uma ligação dupla. Só que esse radical aqui, ó, que tem 2 carbonos e uma dupla, o etenil, ele tem um outro nome e esse outro nome é mais usado. É vinil, tá? Então eu queria que você guardasse para mim, ó. O CH2CH3 saturado é o etil. Agora, se tiver 2 carbonos e uma dupla entre eles e for um radical, é o radical etenil, mais conhecido como vinil. Então aqui o nome vai ficar etanoato de vinila ou acetato de vinila. Não fica muito preocupado com esse radical, não, porque mais à frente ele volta a aparecer. Hoje, se você lembrar que esse daqui é o etil, já vou ficar muito satisfeito com você. Gente, lembrando que a qualquer momento você pode abrir o microfone para perguntar ou colocar no chat ali que eu te atendo, viu? Certo? Essa tela aqui
provavelmente você não está enxergando bem, mas não tem problema não, porque não vai precisar enxergar os compostos. Eu só pus essa tela para falar uma coisa para você. Ó, os ésteres, eles têm cheiro e sabor normalmente de frutas. Sabor assim, bem agradável. Eles são bem aromáticos, tá? Então, a gente usa éster para imitar o sabor dos alimentos. A substância que imita, né, que dá sabor artificial aos alimentos, são chamados de flavorizantes. Então, flavorizante é uma substância que dá o sabor artificial de uma fruta, por exemplo. Gente, não precisa decorar, é óbvio. Mas, por exemplo, ó, o acetato de octila, que é um éster, ele tem sabor de laranja. Tá? Ele tem cheiro e sabor de laranja. Então, ele é usado como essência de laranja. Então, quando você lê assim no alimento, ó, aromatizado artificialmente, é porque eles estão usando ésteres. O butanoato de butila, ele é a essência de morango, ele tem sabor de morango. Tá? Quando você compra um sorvete, por exemplo, de morango, às vezes ele coloca assim, ó, aromatizado artificialmente, e é porque ele está usando esse éster aí como substituto da substância natural. Certinho? Então, flavorizante é a substância que tem sabor de alimento, que tem sabor de frutas, por exemplo. E os ésteres, a maioria deles tem sabor de fruta. Por exemplo, ó, o benzoato de metila, ele é a essência de kiwi. Tá? O sabor dele é o sabor de kiwi. Então, quando você comprar um alimento, veja se está lá natural ou se é aromatizado artificialmente. Se for artificialmente, eles estão usando ésteres no lugar da substância natural. Beleza? Aqui eu tenho uma tela, mas isso daqui não tem importância para nós agora, viu? Certo? Propriedades físicas a gente vai estudar mais à frente. Isso daqui vai junto, né? Eu mando isso daqui junto com os slides, pode passar para o caderno, mas isso aqui a gente não vai cobrar em avaliação ainda não. Certo? Propriedades físicas a gente vai estudar mais à frente. Legal? Gente, agora chegamos numa outra função, a última de hoje, viu? A função éter. Eu vou dar uma voltadinha aqui. Seguinte, ó. Éster tem 2 oxigênios. Lembra, S é plural. Éster tem 2 oxigênios. 2 oxigênios. Agora, éter vai ter só 1 oxigênio. O que é um éter na orgânica? É quando um oxigênio está ligado em 2 radicais. Se você tiver só 1 oxigênio ligado em 2 radicais orgânicos, tem que ter um carbono aqui, tem que ter um carbono aqui. Você vai ter um éter. Então, ó, esse R e esse R', eles têm que ser diferentes de hidrogênio. Por quê? Porque se os 2 forem hidrogênios, vai ser a água. Se um for hidrogênio e o outro não, vai ser um álcool. Então, você precisa ter no oxigênio 2 radicais diferentes. Vamos ver se tem um exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Beleza. Deixa eu só fazer um comentário. Esses radicais aqui, eles podem ser iguais ou diferentes entre si. Eles têm que ser diferentes de hidrogênio. Mas eu posso ter, por exemplo, 1 carbono aqui, 2 aqui, 3 aqui, 5 aqui. Então, esses radicais podem ser iguais ou diferentes entre si. Tanto faz. Vamos pegar aqui alguns exemplos. Olha, eu vou começar aqui de baixo. Dá uma olhada, ó. Tem um radical ligado no O, outro radical ligado no O. Quando o O está ligado em 2 radicais, quando ele é um heteroátomo, lembra? Heteroátomo é o átomo diferente de carbono que fica entre carbonos. Quando você tem um oxigênio ligado em 2 carbonos, em 2 radicais, você tem um éter. Então, aqui nós temos um composto que pertence à função éter. Olha aqui, ó. Eu tenho um radical, outro radical. Eles estão ligados no O. Então, aqui nós temos um éter também. Nesse exemplo, pessoal,
Os dois radicais são iguais, ó. Metil de um lado, metil do outro. Aqui também dois radicais iguais. Só que nesse exemplo, os radicais são diferentes, ó. O radical que está à direita, ele tem dois carbonos, ó. Você lembra que na pontinha e nos vértices nós temos carbono, né? Ok? Então, ó, aqui eu tenho o radical etil, né? Ó, dois carbonos. E aqui eu tenho três carbonos. Então, o radical da esquerda é diferente do radical da direita, não tem problema. Quando eu tenho radicais ligados no O, eles podem ser iguais ou podem ser diferentes entre si. Alguma pergunta por enquanto eu posso mandar ver? Posso? Então vamos lá. Pessoal, agora eu vou mostrar para você como é que a gente vai fazer nomenclatura de éster. Desculpa, de éter. Nomenclatura de éter. São 3 nomenclaturas. Na prova, eu aceito qualquer uma delas, certo? A mais importante é a primeira que eu vou falar, que é a nomenclatura oficial. Só que qualquer uma que você aprender, eu vou aceitar na prova. Então eu vou te falar as 3, ou você decora as 3, ou você escolhe uma delas, porque vai acertar na prova. Isso no segundo colegial. Lá no terceiro colegial tem que saber as 3 e não tem choro. Tá bom? Então vamos falar primeiro a nomenclatura oficial. Gente, a nomenclatura oficial é assim. Você começa da parte menor. Ó, lembra que você tem 2 partes, né? O oxigênio está ligado em 2 partes. Você sempre começa da parte menor. Vamos supor que aqui tenha 5 carbonos, aqui tenha 2. Você teria que começar, né, desses 2 carbonos. Sempre começa com a parte menor. Ela pode estar à esquerda ou pode estar à direita. Você começa com a parte menor. Você coloca o prefixo de carbonos, met, et, prop, para essa parte menor. E aí você coloca oxi. Então vai ficar, por exemplo, metoxi, ou etoxi, ou propoxi. Você entendeu? Então você vai colocar o prefixo de carbonos da parte menor e junto vai colocar oxi. Aí a outra parte, você vai dar o nome como se fosse o hidrocarboneto. Certo? Se tiver um carbono é metano, se tiver 2 é etano. Calma, sossegado, não estressa. Vamos fazer exemplos agora. Então, ó, na oficial, eu começo sempre do grupo menor e junto com ele eu coloco o oxi. Depois eu dou o nome da parte maior como se fosse um hidrocarboneto. Termina em O. Legal? Agora, se as 2 partes forem iguais, aí tanto faz começar com uma ou como começar com a outra. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó, exemplo. Você está vendo que o oxigênio está ligado em 2 radicais? Está vendo? Então, esse composto é um éter. Éter. Gente, nesse momento, se faz necessário dar uma voltadinha num trem aqui. Ó, presta atenção. Se eu tiver C-O e um radical, é éster. Então, éster tem 2 oxigênios. Éster. Éster termina em oato. Então, por exemplo, ó, etanoato de etila, éster, isso é éster. Agora eu estou te falando de éter. Éter só tem um O. Ele sempre vai estar ligado em 2 radicais, mas é apenas um O. Vamos fazer o nome oficial juntos aí. Essa parte aqui tem um carbono, essa parte tem 2. Eu sempre começo com a parte menor. Então aqui eu vou colocar met, porque é um carbono. E oxi, então fica metoxi, beleza? Aí a parte maior tem 2 carbonos et, O. Aqui você dá o nome como se fosse hidrocarboneto. Hidrocarboneto termina em O. Então o nome oficial desse composto é metoxietano. Metoxietano. Sossegado ou não? Calma, vamos fazer mais exemplo. Mas deixa eu te explicar outra nomenclatura, de repente você prefere ela. A outra nomenclatura é assim, ó. Você vai colocar o nome dos radicais ligados ao oxigênio em ordem alfabética e no final escreve éter. Fácil, né? Coloca o nome dos radicais em ordem alfabética que estão ligados ao oxigênio e termina escrevendo a palavra éter. Então vamos voltar aqui ao nosso exemplo. Ó,
Qual é o nome desse radical CH3? Metil. Como chama o CH2 e CH3? Etil. Nessa nomenclatura, eu vou colocar os radicais em ordem alfabética. Então, vai ficar assim, ó. Etil, metil, éter. Ó, etil, metil e acrescenta éter no lugar. Então, em éter, a nomenclatura oficial, ela termina em oxi. Metoxietano, começa da parte menor. Agora, a nomenclatura usual 1, que eu estou te mostrando, você coloca o nome dos radicais em ordem alfabética e no finalzinho escreve éter. Etil, metil, éter. Tem uma terceira nomenclatura que é assim, ó. Você coloca a palavra éter. Gente, ali você punha o éter no final. Agora você vai pôr o éter no início. Então você começa escrevendo a palavra éter. Aí você coloca o nome do radical menor. Menor. Lá era a ordem alfabética. Agora você vai começar com o menor. Depois você vai colocar o radical maior e terminar em ico. Nessa usual, você termina em ico. Lá na oficial, a gente punha oxi. Olha lá, ó, oxi. Na usual, nessa terceira usual, eu coloco a palavra éter, radical menor, radical maior, e aí eu termino com ico. Então, vamos ver como é que fica esse trem aí. Olha lá, ó. Esse exemplo aqui que eu estava discutindo com você. Vamos lá. Ó. Então, a terceira nomenclatura. Escreve a palavra éter. Esse aqui não é o radical metil. Ele é o menor. Então, eu começo com o menor. Metil. Esse é o etil. Etil. E aí você gruda nesse último radical, ico. Então, fica éter, metil, etílico. Então, gente, esse éter aqui, ele tem 3 nomes. Nome oficial, metoxietano. Primeiro nome usual, etil, metil, éter. Terceiro, éter, metil, etílico. Tudo bem? Quando eu vou usar o ico, os radicais têm que ser primeiro o menor, depois o maior. Certo? Agora vamos ver mais um exemplo. Esse daqui. Me ajuda aqui, por favor. Ó. Aqui, as duas partes são iguais, ó, tá vendo? Um C de um lado, um C do outro. Então aqui tanto faz, começa de um lado ou começa do outro. Então vamos fazer a oficial. Um carbono, met. Aí você coloca ox, metoxi. Aí sobrou um carbono, met, porque o outro você dá o nome como se fosse hidrocarboneto. Então fica metoximetano. Metoximetano é o nome oficial desse composto. Agora eu vou fazer a segunda nomenclatura. Eu vou colocar os radicais em ordem alfabética. Gente, só que os radicais são iguais. É o metil de um lado, metil do outro lado. Você não vai falar metil, metil, éter. Você diz dimetil éter. Então, o nome usual dele, ó, um metil de cada lado, dimetil éter. Certo? E a terceira nomenclatura vai ser éter dimetil ico. Éter dimetílico. Esse di aqui não é necessário colocar. Você pode falar éter dimetílico, porque tem 2 metil, ou simplesmente metílico, porque os 2 radicais são os radicais metil. Beleza, gente? Devagar vai aprendendo, né? Você sabia que eu recebi uma mensagem de alguns alunos que eles estão conseguindo aprender mais nessa modalidade aqui do que quando a gente estava em sala de aula. Não sei por quê, tá? Talvez seja o fato disso daqui ficar gravado, né? E o aluno assistir mais de uma vez. A gente falando nisso, ó, estava até me esquecendo, viu? Quem foi o aluno que printou a tela com os participantes daquela vez lá? Por favor, quem foi? Fui eu. Foi Pedro. Ô, Pedro, Pedro. tem jeito de você fazer de novo, por favor? Sim, sim, sim. Tá, então você printa aí com os participantes e manda no meu privado, lá no WhatsApp privado, por favor? Sim. Beleza, Sim, Pedro. Sim. Um abraço para você, tá? Gente, Para você também. agora vamos fazer esse outro exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, ó, o radical etil, ó, CH2, CH3 é o etil, ó. Etil de um lado, etil do outro lado. São 2 radicais etil. Então vamos fazer o nome oficial. No nome oficial eu começo com a parte menor, só que as duas são iguais, então tanto faz. 2 carbonos a gente usa
et. Na oficial, a gente usa oxi. Então, vai ficar etoxi. Aí sobra, na outra parte, sobram 2 carbonos, ou etano. Porque na oficial, você usa oxi no primeiro, depois você dá o nome no que sobrou como se fosse o hidrocarboneto. Então, fica etoxetano. Agora, nome usual, aquela segunda que eu te falei. Gente, não é o etil de um lado, o etil do outro lado? Então, você diz dietil éter, o nome usual desse composto. Agora, a terceira nomenclatura. Éter dietílico. Olha lá, ó, na terceira nomenclatura, junto com o radical maior, eu coloco o ico. Só que aqui, os radicais são iguais, então eu coloco, não precisa falar assim, ó, éter etil etílico. Você fala éter dietílico, porque são 2 radicais etil. Lembrando que esse di aqui, ele é facultativo, coloca se você quiser. Tá certo? Opa, peraí que eu fiz uma pequena cagada, gente, calma. Deixa eu voltar aqui. Eu acho que tem alguma pergunta no chat. Tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Pode ficar à vontade, viu? Alguém? Maria Eduarda, você me chamou ou não? Maria Eduarda? Não? Então tá, então beleza. Eu pensei que alguém tivesse levantado a mão aí, feito alguma pergunta, mas beleza, vamos voltar. Então, gente, ó, aqui é o etoxetano, o dietil éter, ou você pode escrever éter dietílico, porque é um etil de cada lado. Agora, deixa eu te dar uma informação. Gente, eu sei que é muita coisa, mas calma, devagar a gente vai aprendendo. A ideia da gente trabalhar química orgânica no segundo colegial, porque lá no terceiro colegial, se você começar a ver do zero, é muita coisa. Então, aprendendo assim, uma parte bem expressiva no segundo colegial, no terceiro fica muito sossegada para você levar a química orgânica. Então, deixa eu te dar uma informação. Esse composto aqui, ó, o éter etílico, ou etoxietano, ele é obtido na indústria pela desidratação de etanol usando ácido sulfúrico. Então, para produzir esse éter aqui, nós usamos ácido sulfúrico. Então, o pessoal resolveu chamá-lo comercialmente de éter sulfúrico. Tá? Então, ó, o etoxietano, esse éter aqui, ele também é chamado de éter sulfúrico, porque ele é obtido a partir do ácido sulfúrico. E uma informação, o éter sulfúrico, esse éter aqui, ele foi usado antigamente, ele foi usado como anestésico. Então, lá na antiguidade, quando o pessoal fosse operar alguém, fazer uma cirurgia, eles usavam o éter sulfúrico para fazer a anestesia na pessoa. Pegava uma estopa, enchia de éter sulfúrico, fazia a pessoa inalar, funcionava como anestésico, aí eles faziam a operação. Certinho, moçada? Agora, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Ó, esse exemplo aqui. Vamos fazer. Bom, primeiro vamos ver se realmente é um éter. Tem um O ligado em 2 radicais, ó. Tá vendo? Um radical ali, um radical aqui. Então, realmente, isso daqui é um éter. Vamos fazer o nome. Primeiro, o nome oficial. Eu começo com a parte menor. A parte menor tem apenas um carbono, ó. Então, você vai colocar metoxi, metoxi. E aí você dá o nome no hidrocarboneto que sobrou. Gente, esse hidrocarboneto aqui é o benzeno, todo mundo sabe. Então, o nome do composto é metoxibenzeno. Agora, vamos fazer a nomenclatura do meio. Eu vou colocar os radicais em ordem alfabética. Agora, gente, eu preciso te falar uma coisa e você vai ter que saber porque isso é muito importante. Ó, presta atenção. Aqui, eu tenho o benzeno, ó. Esse hidrocarboneto aqui chama-se benzeno. Só que o radical que vem do benzeno não chama-se benzil. O radical que vem do benzeno chama-se fenil. Certo? Então, ó, na oficial,
eu vou colocar metoxibenzeno, porque na oficial eu preciso dar o nome do hidrocarboneto. Agora, na usual, eu tenho que dar o nome do radical. Hidrocarboneto é benzeno, radical é fenil. Então fica assim, ó, fenil, metil, éter. Eu coloquei fenil primeiro, porque a letra F, em ordem alfabética, vem antes da letra N. Tá certo? Então, ó, eu sei que eu repito muitas vezes, encho o saco, mas é para, né, de repente, todo mundo entender da sala. Ó, na oficial, eu começo com a parte menor. Um carbono met, aí eu coloco ox, fica metox. Depois eu dou o nome do hidrocarboneto, esse hidrocarboneto aqui é o benzeno. Só que eu estou falando para você que o radical que vem do benzeno chama-se fenil. Então seria assim, ó, fenil, que é esse radical, metil éter, o outro nome. E na terceira regra de nomenclatura, você vai falar éter, metil, porque agora tem que ser o radical menor, fenil e termina em ico. Fica éter, metil, fenílico. Gente, qualquer uma das três nomenclaturas que você aprendeu, eu vou aceitar nas avaliações, viu? Qualquer uma delas está certa e eu vou aceitar qualquer uma delas. Ô, Gabriel. Gabriel Soares. Gabriel. Salim. Oi. Quem está falando, Gabriel? Ô, Gabriel, qual das três nomenclaturas aí você achou que é a mais fácil? Primeira, segunda ou terceira? Ou nenhuma? Eu achei a terceira. A terceira você achou mais tranquila? A terceira. Porque a gente usa o nome dos radicais e termina em ico, né? Mas eu vou te falar uma coisa. Sabe qual que os alunos mais gostam? A do meio. Porque a do meio, você coloca os radicais e escreve éter. Não precisa lembrar dessa terminação ico. Mas beleza, se você aprendeu a terceira e gosta dela, pode continuar usando, que na prova vai valer. Certo? Pode usar qualquer uma delas. Tranquilo, moçada? Deixa eu ver o que eu tenho agora. Ó, isso daqui vai junto, vai nos slides, mas isso daqui a gente não vai estudar agora, viu? Só mais à frente que a gente estuda isso. Só vou fazer um comentário, mas você pode esquecer. Quando a gente tem um éter cíclico, tá vendo aqui, ó? O O está ligado em 2 carbonos, né? É um éter. E a cadeia é fechada, formou um ciclo. Éter cíclico a gente chama de epóxido. Mas isso, moçada, esquece, viu? Isso não vai precisar saber, não. Outra coisa também, as propriedades físicas pode passar para o caderno, porque eu vou olhar o caderno quando voltar, mas isso a gente não vai cobrar agora, só mais à frente que a gente estuda. Beleza, pessoal? Então, ó, hoje a nossa aula foi sobre éster e éter. Tá acabando, né? Falta 1 minuto e meio, mais ou menos. Acabou aqui. Eu já salvo o vídeo, coloco lá no plural. Pode assistir mais uma vez, mais 2, mais 3, quantas vezes você quiser assistir. E os slides que eu vou te mandar, passa para o caderno para eu ver depois. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Gente, ficou tranquilo? É o seguinte, ó, falta 1 minutinho, antes deles me interromperem aqui, deixa eu rapidinho mostrar para você, ó. Rapidinho. Quando tem 2 oxigênios, ó, C dupla O e um radical. Quando tem 2 oxigênios é éster. C dupla O e um radical, éster. Éster termina em oato. Agora, no éter, eu vou ter só um oxigênio. Então, no éter, eu tenho um oxigênio ligado sempre em 2 carbonos, sempre em 2 radicais. E a nomenclatura oficial de éter é oxi. Éster é oato. Por exemplo, etanoato de etila, éster. Agora, metoximetano, aí seria o nome do éter. Tranquilo? Gente, ele está me avisando que faltam só 30 segundos, vai interromper. Eu queria agradecer demais a presença de todos vocês aqui, certo? Muito obrigado. Gente, passa isso para o caderno, estuda, né? Que o impacto dessa epidemia vai ser